Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão podendo me ver e ouvir através desse vídeo. Eu sou a pastora Regina Sampaio, da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah. Estamos no canal A Glória de Deus, que é o canal da nossa igreja, e estou aqui trazendo para você hoje a terceira parte do nosso estudo sobre batalha espiritual. Assistimos a primeira, tivemos o primeiro, o segundo. Caso você não tenha assistido o primeiro e o segundo, depois que você vê esse, para que você possa entender melhor tudo que já vai ser dito aqui, convido a você a assistir o primeiro e o segundo, amém? E você vai ver, entender melhor, né, sobre a batalha espiritual que todo crente passa em sua vida. Amém? Que você não é o único a passar por isso. Todos que vieram antes de nós passaram e foram vitoriosos. E nós estamos passando, amém? E estamos passando já o princípio das dores, já estamos no final dos tempos. Então essa luta, essa batalha está se intensificando. Hoje nós vamos falar justamente sobre partes da armadura, né? Todas as partes da armadura espiritual, o capacete, né? O cinturão, o colete, a espada, né? O escudo, calçado, enfim, todas as partes que existem na armadura, para que nós saibamos manusear a armadura que Deus está nos dando. Amém? Para começarmos, vamos iniciar novamente com o mesmo capítulo 6 de Efésios, do 10 ao versículo 20. Amém? Aonde está baseado o nosso estudo. Se você tem a sua Bíblia aí do seu lado, convido você a abri-la em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 ao 20. E assim diz a santa palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Efésios 6, do 10 ao 20. Então, hoje nós vamos ver a importância de cada parte dessa armadura, né? Um fator importantíssimo, tá, desse nosso estudo, da sua vida espiritual, é entender que essa armadura ela não é humana, não. Ela é de Deus. Ela é dada pelo Senhor, tá? Esse é o primeiro fator.
ela é dada pelo nosso Deus. Amém? Ela deve ser vestida em seu conjunto, quer dizer, toda. Não podemos deixar nenhuma parte dessa armadura de fora, certo? Porque em Efésios 6,11 diz revestivos de toda a armadura de Deus. Não fala que pode ser usado só o capacete ou só o calçado, né? Calçado na preparação do evangelho. Não é só isso. Você tem que estar completamente revestido. E precisamos da cobertura de toda a armadura de Deus, assim como um soldado romano, né? Na época de Paulo, ele precisava armar-se para a batalha. Se você já viu filmes, né, com guerreiros romanos lutando em guerras, você vê que eles estavam todos vestidos de forma completa. Não podia faltar parte nenhuma da sua armadura, nenhuma parte do seu corpo poderia ficar descoberta, porque senão eles fatalmente morreriam. Amém? Então, há necessidade também do crente, que é um soldado de Cristo, se revestir da armadura por completo, tá? E aqueles soldados do passado, eles usavam armas metálicas que protegiam todo o corpo dele, até parecia uma camiseta que ficava por baixo da roupa, que era trançada, né? Parecia que tinha alguns furinhos nela. Aquilo era feito de aço. Era algo que protegia abaixo como se fala, da couraça, né? Ficava aquela couraça por cima para proteger os órgãos vitais e por trás ainda tinha aquela coisa. E ainda assim muitos soldados morriam, imagine só se não estivessem revestidos, né? Mas nós estamos falando de uma armadura humana. Essa humana, que volta e meia falhava e muitos soldados ainda faleciam, nós estamos agora falando de uma arma divina, é uma armadura celestial, espiritual, que é colocada em todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa também é uma das prerrogativas. Primeiro você tem que aceitar Jesus como Salvador para que essa armadura lhe seja dada. Amém? Porque ela só é para aqueles que têm o nome no livro da vida. Depois tem que se usar ela toda. Não tem como um servo de Deus usar as armaduras do Senhor pela metade. Então vamos ver o cinturão, né? Cinturão da verdade. O cinturão é uma cinta larga que eles usavam, né? Geralmente de couro, em que eram pendurados várias ferramentas e armas que eles utilizavam no meio da batalha, né? O cinto também ele é símbolo de proteção porque protege as partes geradoras de vida, né? Porque no homem a mulher põe na cintura, né? O seu cinto, né? Justamente no meio do corpo, ali na parte perto do estômago, abaixo um pouquinho do estômago. Já o homem, o cinto do homem é protegendo a parte geradora de vida, né? Protegendo seus órgãos progenitores, porque ele coloca abaixo da barriga, na área do quadril, e é ali que segura e protege aquela área. Não é só para se. Hoje em dia, um homem que coloca um cinto na sua calça é para segurar a calça, né? Para ela ficar segura ali no corpo dele. Mas a utilidade dela no passado, junto a esses homens de guerra, que eram os soldados romanos, era para a proteção das partes geradoras de vida. Na luta contra as trevas também, né? Não estamos cingidos, né? Se não estamos cingidos com a verdade, tá? A verdade da palavra de Deus, está faltando uma parte essencial da nossa armadura. Tá? O servo de Deus, a palavra dele tem que ser a mesma palavra do Senhor. A palavra de um homem de Deus tem que ser assinada embaixo pelo próprio Deus, concordando e validando a palavra deste homem e desta mulher de Deus.
Então, a mulher e o homem de Deus tem que ser como Jesus disse: se for sim, é sim, se for não, é não. Temos que ser sinceros, não podemos andar com mentira nos nossos lábios e na nossa vida, muito menos em nossas emoções, sentimentos e pensamentos, porque esses então vão diretamente ao conhecimento de Deus. Se Ele vê o que fazemos, muito mais o que pensamos. Amém? Ele é onisciente. Então, a minha fé no Senhor tem que ser verdadeira. Eu não posso fingir para o Senhor. Jamais eu vou mentir a Deus sobre os meus sentimentos, as minhas dúvidas, né? Aquilo que eu não entendo, eu preciso apresentar a Deus para que o seu Espírito Santo me esclareça. Amém? Mas andarmos com mentira, se tivermos faltando em nós o cinturão da verdade, nada vai adiante e seremos derrotados nas guerras e nas lutas espirituais, né? Na luta com as trevas, se não estamos cingidos com a verdade, nos falta a parte essencial da armadura e não estamos falando e vivendo a verdade. Porque se eu estou falando, eu tenho que viver o que eu falo. Se eu estou pregando, essa palavra tem que ser verdadeira. Eu tenho que poder dizer, eu sei o que é isso. Eu tenho experiência com Deus nesse sentido. O Senhor tem feito assim e assim por mim. O Senhor é assim e assim, porque Ele tem feito isso na minha vida. E se eu pregar de santidade, eu tenho que ter uma vida de santidade. Não é uma santidade aparente. Não tem nada a ver com meus brincos e com meus lábios quando passo algum batom. Tem a ver com a minha procedência e o meu caráter. Se eu comprar e disser que vou pagar, eu tenho que pagar. Porque se meu nome for manchado, o nome de Cristo também vai ser. Se eu disse que estou dando de coração, eu estou dando e não vou cobrar um retorno por causa dessa minha doação. Tem muita gente falando que não se deve nas redes sociais, Facebooks, dizendo assim: não devemos estar fazendo tantas coisas pelas pessoas porque elas não estão, não nos, como se diz, não nos devolvem, vamos dizer assim, da mesma forma, não são gratas. Jesus disse que eu tenho que orar pelos que me maldizem, bendizer os que me maldizem, orar pelos que me perseguem. Se essa pessoa que se coloca como minha inimiga, olha bem, que eu sei que se ela me pedir para andar 1 milha, que eu ande com ela 2, que eu não cesse de fazer o bem por essa pessoa. Porque ele diz que galardão há em você fazer o bem para uma pessoa que sempre está te fazendo bem. É natural, né? Aquela pessoa me ama. Eu amo aquela pessoa. Ela cuida de mim. Eu tenho meu marido me ama, cuida de mim. Eu cuido dele e o amo também. Ele é sincero comigo, eu sou sincera com ele. Que galardão tem isso? Não fazemos mais do que a nossa obrigação, porque nós convivemos os dois juntos. Agora, difícil é amar, né? E ser verdadeiro com aquele que volta e meia joga uma pedra, uma piada, né? Eu não preciso ter intimidade com a pessoa, mas eu não posso negar a minha mão na hora que essa pessoa estiver precisando de mim. Não é isso que Jesus está me ensinando. Jesus não nos ensina a fazer o bem só quem nos faz o bem. Temos que fazer o bem a todos. A todos. Quem nos faz o bem, temos que ser gratos, sim. Porque a ingratidão também entristece o coração de Deus. Temos que ser gratos, sim, a quem nos é fiel, quem nos ama, quem cuida de nós, quem está sempre pronto a estender as mãos para a gente. Sim, temos que ser. Mas também temos que ser com aquele que não faz nada disso. E muitas das vezes nos dão muita dor de cabeça. Se fosse dessa forma, se todos nós pensássemos assim, uma mulher, por exemplo, um casal de pais que tem 4 filhos,
4 cabeças diferentes. Nem todos são gratos, nem todos são amorosos, nem todos são obedientes, nem todos falam a verdade. Mas esse pai e essa mãe tem que cuidar com amor e com zelo de todos e ficar bem mais atento àquele que está sempre lhe desobedecendo. Porque esse filho pode cair em qualquer situação errada a qualquer momento. Então, ele tem que ter uma atenção redobrada. Então, nós não podemos olhar a quem para sermos fiéis, verdadeiros e sinceros. É com todo mundo. Amém? A sinceridade que o Senhor quer é com todos. E aí todos verão que você é sustentado na verdade da palavra de Deus, e que ela faz parte da sua vida e da minha também. Amém? Em João 15:8 diz, ou melhor, no Salmo 15, versículos 1 e 2 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, com verdade, né? Segundo o seu coração. Quer dizer, tem que ser um coração cheio de verdade para simplesmente proferir palavras sinceras. João 15:8 diz que nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E só quem anda na verdade é que será aquele que dará muito fruto, né? Se não estamos falando e vivendo a verdade, ficamos estéreis, amém? Infrutíferos para o Senhor. Então, a verdade é como se ela estivesse adubando o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, para que nós consigamos dar mais e mais frutos. Então, o cinturão da verdade. Agora, a couraça da justiça. O cinturão fica no ventre, né? Na área, né, do soldado. Vamos ver, idealiza um soldado. Então, esse soldado, ele está vestido, né, com a sua armadura. O cinturão dele fica na área do ventre, onde protege seus órgãos, né, geradores de vida. Aí vem a couraça da justiça. É uma armadura defensiva sobre o peito e sobre as costas, né? Que se coloca assim, os braços saem, prende aqui. E essa couraça, ela protege os nossos órgãos vitais. O coração, né? O aparelho cardiovascular e o aparelho respiratório, o nosso pulmão. Nossos rins também, né? Então, no Salmo 45, versículo 7 diz: Tu amarás a justiça e aborreces, tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Davi falando de Jesus. Por isso Deus, que é Jesus, o teu Deus, o Deus criador dos céus e da terra, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Glória a Deus. Então, como nós vimos nesse Salmo 45, né? A justiça era algo que era próprio do Senhor Jesus, é próprio dele, né? Jesus é justo, ele é o santo dos santos, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Então, ele é justo e verdadeiro. Assim devem ser os seus seguidores. Se eu digo que eu estou no reino de Deus, que eu faço parte do reino de Deus, que eu sou filha de Deus, eu tenho que ser justa e santa, pelo menos próxima do que Ele é. Amém? E tenho que ser justa nas minhas atitudes. Não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Não posso me aproveitar dos meus cargos eclesiásticos ou cargos profissionais, né, de autoridade, para que eu saia fazendo coisas que não são do agrado de ninguém, muito menos de Deus. Amém? O homem cujas práticas são pautadas na justiça, ele é considerado uma pessoa íntegra, na qual se pode confiar.
Amém? Quando a palavra fala de justiça, ela está falando da justiça de fato, a justiça divina, a justiça de Deus. A justiça divina tem que estar dentro da nossa vida, porque a nossa justiça, a justiça humana, segundo Isaías 64:6, ela é igualada a trapo de imundícia. Quer dizer, algo sujo, algo que não é de se confiar. Haja vista tantos casos, né, que acontecem de injustiça, de pessoas que não têm nenhuma culpa em determinadas situações e volta e meia são presas, são acusadas injustamente. Ficam às vezes anos, né, e depois querem falar de pena de morte. Como que seres humanos injustos vão poder determinar se fulano morre ou não morre? Não há como. Se tem pessoas inocentes que ficam presas durante anos, imagina se ela estivesse no corredor da morte. Ia morrer injustamente. Quantos já não morreram dessa forma? Não é verdade? Mas nós estamos falando da justiça de Deus, que é perfeita. Sabe? A justiça de Deus, ela é perfeita, equilibrada. Certo? Ela olha para todos os lados. O Senhor, ele é justo, porque ele conhece a nós na intimidade. Ele sabe, né, numa situação, quem é o verdadeiro culpado. Se é aquele que está se colocando como vítima ou se é aquele que está sendo acusado, né, como ofensor, certo? Como agressor. O Senhor sabe a medida certa de justiça que ele tem que dar para cada um de nós e para cada situação. E quando o homem perde isso, a moral dele cai. Eu vou dar como exemplo o rei Davi, né? Sabemos que o rei Davi, a Bíblia ela é maravilhosa porque Deus é justo. Ela não esconde nenhum pecado de nenhum servo dele. O Senhor não esconde nenhum pecado. Todos que pecaram, o Senhor mostrou dentro da Bíblia. O pecado, o castigo e as consequências daquele pecado, certo? E aí vamos ver o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Quer dizer, ele era justo, até aquele momento que se achou iniquidade nele. Porque ele foi, ao invés dele ir para a guerra, ficou no palácio ele olhou para a casa do seu soldado Urias, estava a mulher dele tomando banho de janela aberta, dá para entender que ela parecia que estava querendo até se oferecer. Não vou tirar também o erro dela, ela certamente estava errada 100%, assim como ele, tá? Os dois. O que acontece? Ela fica ali se insinuando, ele, né, cede à tentação, porque ao invés de estar batalhando junto com o seu exército, ele estava descansando numa hora que não era hora para descanso. E aí a concupiscência dos olhos fez com que ele permitiu que esses pássaros que voaram sobre a cabeça dele fizessem ninho. Aí ele foi lá, mandou buscar a mulher de Urias, levou ela para dentro de casa e ali, né, teve um relacionamento com esta mulher casada. Esse foi o erro dele, porque ele, como rei, tinha direito de ter várias esposas, concubinas, como ele tinha. Só que todas elas eram mulheres solteiras com as quais ele veio a casar. Era direito naquela época dos reis fazer isso. Amém? Mas ele não estava ali com nenhuma mulher de ninguém. Só que a Betseba era mulher de alguém. Ela era casada. E aí ele pegou aquela mulher. Teve o relacionamento desse relacionamento errado, ela ficou grávida. É verdade? E aí, quando ele percebeu que ela estava grávida, ele tentou fazer com que o seu marido, que chegou da batalha, ficasse aonde? Na casa dele com ela, para que ele pensasse que o filho dela com o rei era, na realidade, filho dos dois. Só que Urias, não sei porquê, se recusou a ir para casa ficar com a sua esposa, mas ficou junto com o exército. E o único jeito que ele achou foi um jeito que muitos acham, já que não tem um jeito correto, eu vou
né, eliminar. Então pegou, mandou eliminar ele, mandou colocar ele na frente de batalha para que ele saísse logo no início. E geralmente quem sai na frente são os mais atingidos. Se não morre, fica muito prejudicado em sua saúde. E no caso dele, ele morreu. Então ele é culpado nessa situação do adultério e do homicídio. Amém? E aí o profeta Natã, usado por Deus, foi até ele, depois que tudo isso aconteceu, para avisá-lo que Deus sabia de tudo que estava ocorrendo. Ali ele se arrependeu do seu pecado verdadeiramente, né? E ali ele escreve o Salmo 51. Quando você tiver oportunidade, você abre no Salmo 51 e você vai ver ali Davi pedindo perdão ao Senhor, pedindo que não retirasse dele o seu Espírito Santo, né? Que renovasse nele um espírito reto. E esse foi, né, assim, o derramar do coração de Davi para o Senhor. O Senhor viu que era verdade. Só o Senhor sabe a sinceridade do nosso coração. Não é porque você comete um erro agora que você não tenha necessidade de reconhecer. Não é que isso não queira dizer que você nunca vai reconhecer. Você pode reconhecer, sinceramente. E Deus saberá que você é verdadeiro no seu arrependimento. Só que tem consequências, amém? Existem consequências. A primeira delas é o sentimento de culpa. Esse sentimento ele fica martelando, como se te acusando, né? Te mostrando que você não é perfeito. Que você não é perfeita. E aí, né, fora disso, ele teve 5 consequências dentro, né, do seu reinado e no meio da sua família. Podemos dizer que ainda tem que ele perdeu o respeito dos seus filhos. 5 que estão escritos lá, mas a gente analisando, a gente pode dizer que foram 6 consequências. Primeiro filho que nasce desse adultério, ele morre. Deus não deixou ele vingar. Aí ele morreu, né? Depois disso, como eu falei, o respeito de seus filhos caiu. Tanto é que seu filho Aminon como se diz, violenta a sua irmã Tamar, né? Aí um incesto. Depois o seu filho Absalão vai e mata Aminon para vingar o que ele fez com a irmã deles, Tamar. Aí, não sou satisfeito, ainda teve Absalão, né, o tupete de fazer uma rebelião contra seu pai, Davi, né? E o que fez Davi fugir, porque ele conseguiu levantar grande parte do povo de Israel, principalmente de Jerusalém, contrários a Davi e a favor de Absalão. Aí Davi fugiu, deixou suas esposas, só levou a Betseba, deixou as esposas, deixou concubinas, teve mais essa consequência, Absalão pegou todas elas, entendeu como, né? E aí depois o exército de Davi consegue vir atrás do exército de Absalão, derrota o exército e Joabe, né, capitão da guarda, vai lá e mata Absalão. Bem, consequências teve. Foi perdoado? Foi. Mas quem não veste a couraça da justiça vai passar por consequências duras, porque tudo que você semear, tudo que eu semear, nós vamos colher. Se nós semearmos a verdade,
Porque Jesus foi bem claro: conhecereis a verdade vos libertará. E se eu não permito que a verdade me liberte, se eu não permito ser justa com todas as pessoas, ser justa e honesta com aqueles que estão ao meu lado ou que estão passando por mim na rua, eu preciso ser justa com todas as pessoas. Você precisa ser justo com todas as pessoas, para que todos vejam que você está revestido com a couraça da justiça e o cinturão da verdade. Também precisamos calçar nossos pés com a preparação do Evangelho, né? Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa e preparem a boa nova da paz com Deus, né? O Evangelho da paz, ele é o Evangelho do reino, tá? Ou seja, a proclamação do governo de Cristo. O teu Deus reina, né? E é a mensagem, e é essa mensagem, o teu Deus reina. Agora, será que o teu Deus está vivendo na tua vida, reinando na tua vida, na minha vida? Ele precisa reinar na nossa vida, tá? Este evangelho de paz é de paz porque na medida em que nós nos submetemos ao governo de Cristo, tá? Esse governo vai aumentando em nós e aí passamos a ter paz com Cristo, né? Porque Ele está governando os nossos corações, o nosso entendimento. E aí conseguiremos ter paz no meio das guerras, ter paz no meio das batalhas, ter paz para com tranquilidade sairmos daquela situação, porque sabemos que Cristo está reinando em nossas vidas, então Ele vai mandar seu exército de anjos a lutar em nosso favor. Amém? Os pés são a base de todo o corpo, né? Dão sustentação, levam o corpo para o seu destino, para a direita, para a esquerda, para frente, para a retaguarda, né? Representa também o ide de Jesus, né? Esse calçar os nossos pés representa também o ide de Jesus. E ele tem que ser com uma sustentação o quê? Do evangelho da paz. Mas não só isso, né? Quer dizer que devemos ir preparados, treinados no evangelho do reino, sem pervertermos o evangelho de Cristo, andando nele em santidade, tá? Mateus 28, 18 ao 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Então, nada pode nos impedir de caminhar. Amém? Ele está comigo, está contigo, porque quanto mais a gente permite, como eu já falei, que o Senhor governe o meu entendimento, o meu coração, eu tenho paz, porque Ele está comigo verdadeiramente e eu estou com Ele, né? Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, o Senhor está comigo, Ele é verdadeiro, mas eu também tenho que ser verdadeiro e estar com Ele, amém? E fazer o que Ele me manda fazer com segurança. Mas para isso eu preciso conhecer a palavra da verdade. Também preciso do escudo da fé, né? A fé revela nossa limitação, né? E nossa total dependência de Deus. A pessoa que vive pela fé, ela sabe que ela não tem como dar jeito em nada. Só tem que obedecer ao seu Senhor. Amém? Isso. Se você permite que o Senhor guie a tua vida, governe a tua vida, então não tem o que você temer, né?
A fé revela a limitação, a incapacidade, por isso mesmo, nossa confiança em Deus, que tudo pode, vai prover tudo que precisamos para a nossa sustentação, para a nossa vitória nas guerras. E além disso, a fé nos protege dos dardos inflamados do maligno e nos justifica. Romanos 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados porque aceitamos a Jesus como Salvador. O Senhor não justifica o pecador, ele justifica o pecador que se arrepende do seu pecado. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados, da nossa velha criatura, que vivia não pelo Espírito de Deus, que não vivia não no Espírito, mas vivia na carne, segundo a vontade da nossa carne, o que ela queria, nós fazíamos. Amém? Então, nós, a partir do momento que reconhecemos que somos pecadores e queremos a paz de Cristo na nossa vida, nós fazemos o quê? Nós permitimos que o seu Espírito Santo vá nos moldando e nos transformando e começamos a mudar a nossa trajetória. Se nós estávamos caminhando no caminho do pecado, nós passamos a nos desviar deste caminho e a andar em direção da justiça, na direção de Cristo, olhando para Cristo, que Ele é o nosso consumador da nossa fé. E aí sim somos justificados. Mas uma pessoa que pratica o pecado, depois vem outra e fala: que é isso? Você é crente, está fazendo isso? Ah, o Senhor que me justifica. Isso não existe, não. O Senhor não vai justificar você do seu pecado. Se é pecado, se você está cometendo pecado, está roubando, está mentindo, está matando, está fofocando, intrigando, né? Está enganando, traindo alguém, usando de palavras torpes, ofensivas contra as pessoas, o Senhor não tem nada para te justificar. Agora, se você fazia isso e hoje já não faz mais, o Senhor te justifica se alguém vier te acusar. Você lembra que você fazia isso? Aí você pode dizer: o Senhor é que me justifica, pois eu abandonei tudo isso, sou nova criatura, não faço mais nada disso. Amém? Então, Ele nos justifica. Isso também agrada a Deus, como está em Romanos 11:6, né? Porque sem fé é impossível agradar-lhe, está lá escrito, né? O justo também vive pela fé. Glória a Deus. Hebreus 10:38 diz isso. E que se ele, né, se apartar da fé, Deus não tem alegria nessa pessoa. Então, nós não podemos nos apartar da fé. Temos que continuar com fé, independente da situação que se levante em nossa vida. E a fé, ela é expressa com obras, né? Obras de fé. E a fé sem obras, ela é morta. Está lá em Tiago 2,17. Eu tenho a fé para a salvação, mas eu tenho que mostrar isso ao mundo, que eu sou nova criatura. Como nova criatura, se eu falava palavrão, não falo mais. Se eu mentia, já não minto mais. Se eu traía, já não traio mais. Se eu era uma pessoa brigona, né, que estava sempre metida em encrenca, eu já não faço mais isso, passo a ser pacificadora. Amém? Se eu comprava e não pagava, passo a ser uma pessoa que compra e paga tudo corretamente. E assim por diante. Amém? O Senhor, Ele quer ver a mudança. Ele chama todos nós como estamos, porque Ele ama todos os pecadores, porque sabe que são todos perdidos. Mas Ele não ama o pecado do pecador. Ele chama como estás, mas não é para permanecer. Então, quando você tem o escudo da fé, você, pela fé, tem a fé em mudar, em se transformar. Fé não é só pensar, é agir em coerência com essa fé. Eu tenho fé em Cristo, então eu vou agir de acordo com Cristo. Nessa situação, o que Cristo faria? Então é assim que eu vou agir, é assim que eu vou falar, é assim que eu vou pensar. Amém? Vale lembrar que uma batalha em campo aberto, né, os soldados ficam mais protegidos dos dardos inflamados lançados pelo inimigo quando se junta, fazendo seus vários escudos parecerem um só, né?
E aí nós lembramos da chamada formação casco de tartaruga, tão propagada e realizada pelos soldados romanos quando eles estavam em suas batalhas campais, certo? Você já deve ter visto em filmes, né? Filmes épicos, onde conta, filmes históricos, que conta das batalhas dos soldados romanos, que eles vinham todos com o seu escudo, aí tinha uma hora assim que o comandante mandava eles fazerem a formação, aí eles abaixavam, botavam assim o seu escudo nas costas, aí ficavam todos eles assim, parecia o casco de uma tartaruga, porque cobria todos eles. Aí quando mandavam, o inimigo mandava as flechas, né? Que naquela época não existia arma de fogo, então quando mandavam as setas batiam e resvalavam longe. Não machucava ninguém, nem matava. E assim, da mesma forma, tá? Da mesma forma, quando nós crentes estamos juntos, reunidos em nossas congregações, amém? Nossa fé é aumentada e assim não somos atingidos pelo inimigo facilmente. Hebreus 10, 25 diz bem claro: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros e tendo tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Isso mesmo. Muitos estão com Cristo em casa. Não precisam mais de Jesus, não precisam mais congregar. Faz falta. A congregação junta, ali você intercede, você ouve a palavra, você se edifica. Assim como tem dia que eu vou, faço louvor, prego, tem dia que eu só vou para me edificar, porque graças a Deus tem outros irmãos em nossa igreja, outros pastores, tem meu esposo, tem pastor Severino, pastor Cristiane, tem presbítero, tem diáconos, diaconisa, que trazem também a palavra, tem jovens também que trazem a palavra para o nosso coração, e ali nós sentamos e nos edificamos, porque precisamos que alguém venha com uma visão de Deus dentro de uma palavra que nós já lemos. Mas a palavra de Deus se renova e ela sempre tem algo a mais a falar conosco, que na hora que nós lemos e estudamos, nós não atentamos. Assim como eu estou falando da guerra espiritual, da maneira que eu estou falando até agora em 3 partes, mas vamos ter a 4ª parte. Semana que vem estarei colocando a 4ª parte. Assim como nós estamos fazendo isso, eu estou fazendo, você está se edificando, daqui a pouco, de repente, você mesmo faz um estudo desse e eu vou me edificar com você. Amém? Mas precisamos estar juntos, reunidos. Ali o Senhor nos admoesta, nos exorta, nos avisa. Ali nós intercedemos juntos pelas nossas dificuldades. Oramos pelos lares de todos da igreja, oramos pelos lares dos nossos vizinhos, não só os vizinhos da igreja ou os meus vizinhos, mas os vizinhos de cada irmão que congrega na igreja ali comigo. Assim, cada igreja faz isso, por isso que muita coisa no mundo não está acontecendo, porque as igrejas que estão reunidas, congregando, estão orando, intercedendo todas as pessoas do mundo. Coisas muito piores poderiam estar a ter acontecido, mas o Senhor tem levantado seus atalaias, seus intercessores, para estarmos orando dia e noite. Assim como eu estou pregando agora, tem grupos de pessoas levantados agora por Deus para estarem em oração por você, por mim, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos países do mundo. O Senhor está fazendo a obra. Ele não para, é o dia inteiro. Quando eu parar, tem outros se levantando para pregar, para ensinar e para interceder.
é assim, um dá continuidade ao outro, mesmo que a gente não tenha marcado esse compromisso. Mas é um compromisso que o Espírito Santo de Deus coloca em nosso coração. Aquele ali terminou de orar. Agora, vai lá, Regina, levanta aí e ora. Isso pode acontecer de madrugada, isso acontece pelo dia. Às vezes, durante o dia, vem aquela necessidade de orar por alguém e a gente tem que orar. Então, o Senhor, né, como nós estávamos falando, usa o que para isso? O escudo da nossa fé, né? É com a fé que a gente luta, que a gente batalha contra as potestades do mal. E temos o capacete da salvação, né? Ele protege a cabeça. Todo capacete é para proteção dessa parte vital, que é o raciocínio, é o que comanda nosso corpo, é o cérebro do ser humano, né? Então, ele está cobrindo o cérebro, que é outra parte vital do nosso corpo. No cérebro está o que chamamos de mente, né? O que pensamos, nosso raciocínio, nossas lembranças, nossos sentimentos. A gente só fala que é o coração, mas a realidade é mente, tá? É que quando nós estamos passando por qualquer tipo de emoção, o coração dá o sinal. Ou ele acelera, ou ele começa a bater mais fracamente. Tem hora que parece que até ele parou, porque você está congelado com medo, né? Alguma coisa assim. Então, o coração, ele responde conforme a tua mente está pensando. Amém? Então, ele é uma parte vital e tem que ser protegida mesmo, né? Nossos pensamentos têm que ser protegidos. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo e das influências do mundo. Romanos 12, no versículo 2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então, temos que experimentar. E como? Com uma vida renovada. A nossa vida ela é renovada a partir da nossa mente. Como eu já falei na parte 2 do estudo, eu posso permitir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu não posso permitir que eles façam ninho, não. E só tem um jeito, é estar com o capacete da salvação. Eu ter certeza da minha salvação. Eu aceitei Jesus, meu nome está no livro da vida. Estou procurando, estou lutando com todas as minhas forças e com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo para não voltar atrás, para estar firme na fé. Então, em nome de Jesus, eu não vou sair dessa posição, não vou largar o meu Senhor, não vou voltar atrás e vou continuar nesta caminhada. Minha mente e a sua tem que ser renovada. Amém? Tem que ser desbloqueada para a gente olhar e ver verdadeiramente o que estão querendo enfiar em nossa mente, né? O capacete da salvação protege as nossas mentes da mentira do diabo. Devemos nos revestir dessa salvação. Salmo 132:16, vestirei de salvação os seus sacerdotes, seus santos rejubilarão. Então, temos que nos vestir de salvação e ter certeza dela. A espada também do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é importantíssima, é a própria Bíblia, é muito importante nesta guerra, pois traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. Salmo 107, no versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A cura principal que Jesus dá a cada um de nós é a cura interior, a cura da nossa alma. Almas feridas, almas cheias de frustrações, decepções, amarguras, ódios, ressentimentos, traumas. Nossa alma precisa de cura para que depois tudo em nós tenha o brilho do Senhor. Amém? Então, ele vem com a sua salvação e com a palavra. A palavra é como uma água que limpa todo o nosso ser, retira a vontade de pecar, nos dá entendimento que aquilo é pecado, que aquele pecado traz males para a nossa própria vida,
para a nossa família, para a nossa convivência social e que nós precisamos de uma vida santa e aquela água vai limpar, vai sarar as nossas feridas e vamos perdoar quem não conseguimos e vamos pedir perdão a quem precisamos pedir e também porque corremos risco de morte quando não conhecemos a palavra de Deus ou então a rejeitamos, a morte espiritual, que é a pior de todas, que é a separação eterna de Deus. A pregação da palavra também gera fé em nossos corações e é fiel e digna de toda aceitação. A palavra do Senhor é verdadeira. Tudo que foi profetizado está acontecendo e tudo que ele fala acontece. Tudo que ele fala é verdade. Aleluias. E deve abundar em nós essa palavra. Amém? Ser bem manejada. Segundo Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, aleluias, a palavra da verdade. Temos que saber manejar a palavra de Deus, porque ela é que nos traz libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a espada do Espírito, ela é uma espada de 2 gumes, porque corta para aí e corta para cá. Você está sendo edificado e eu também, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque temos esta orientação do Espírito de Deus, porque estamos em guerra. E nossos inimigos não são carnais, mas espirituais, e são muito poderosos. Um ser humano na carne não consegue vencer, é dominado completamente pelo mal. O domínio do mal é sutil. Não pensa que é uma coisa que te pega e te sacode assim, não. Quando chega a isso, já te dominou em outras áreas. Ele começa com ensinos sutis, com palavras que vão, sabe, para mudar a tua opinião, mudar a tua maneira de pensar. Você tinha um pensamento correto, de repente começa a mudar. Você vê a sociedade. O que está acontecendo? Inversão de valores. O que era certo, agora é errado. O que era errado, agora é certo. E aceito e aplaudido. Isso é inversão de valores. E isso vem sendo feito, há muito tempo. Antes era a televisão que estava disseminando. Agora a internet é assim, em forma galopante. Está entrando na mente das pessoas. Eles estão jogando opiniões, assim, sugestões que são terríveis. Amém? Glória a Deus. Nossos inimigos, esse que é o problema, eles não são pessoas. Claro que tem pessoas que são usadas, entendeu? As pessoas são usadas. Por isso que elas são dignas de pena, de misericórdia, e temos que orar por elas. Amém? Mas definitivamente isso tem que estar bem claro, né? Como está em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Amém? Então, nós temos que estar conhecendo a palavra de Deus, amém? E temos que estar firmes na fé, para que de forma nenhuma, venhamos, né, a deixar que o erro propague-se. Temos que estar sempre alertando. Se você é um cristão, você tem uma igreja, você tem que, quando vê alguma insinuação errada, você tem que alertar.
e eu estou sendo obrigada a falar alguma coisa que eu vi num vídeo, na rede social, no Facebook. O Facebook não tem culpa, ele posta tudo o que faz, o que a pessoa quer fazer. Com essa historinha, né? Uma história boa, né? A gente tem que cuidar dos animais, esse negócio de ficar jogando animal na rua, isso não é de Deus, certo? Quem faz isso está sendo usado pelo diabo, amém? Nós temos, se eu não posso ter um cachorro, um passarinho, um coelho, qualquer bichinho dentro da minha casa, e estão fazendo mais isso com cachorro, né? E gato, se eu não posso ter esses animais na minha casa, ou eu não pego, ou eu dou o que eu tenho para quem goste. Não é que eu não gosto, é para a pessoa que pode criar, para a pessoa que tem espaço para isso, né? Porque aí fica melhor, né? Aquele animal vai viver melhor, vai ter uma pessoa que, por exemplo, você pode trabalhar muito e ter que deixar um bicho sozinho dentro de casa, é melhor você doar para alguém, né? E não ter, porque você trabalha muito, não tem ninguém na sua casa, vai ficar o bichinho sozinho o dia inteiro. Então é melhor você deixar esse animal com quem pode cuidar, não é verdade? Pois é. Mas esse desenho que botaram no vídeo contava a seguinte história, que a história tinha um final, que esse final é que é coisa maligna. Um homem estava levando um cachorro, porque a mulher dele tinha alergia a pelo, descobriu que tinha alergia a pelo de animal, ela não poderia mais ter aquele cachorro dentro de casa. Ora, o que esse homem tinha que fazer? Vou procurar alguém que queira e vou doar. Ao invés dele fazer isso, ele pegou o cachorro e foi levar para a rua para jogar ele numa praça, deixar ele lá. Aí vai chorando, vai dizendo, me desculpa amigo, mas eu vou te deixar aqui, né? E amarrou assim a coleirinha dele num banco de praça e foi embora. Aí veio um morador de rua, vendo aquilo, viu que o cachorro não mordeu ele, aí pensou, vou pegar ele para mim, para cuidar dele. Só que quando ele desamarrou, né, o cachorro do banco, o cachorro saiu correndo na direção do que o dono foi. O ex-dono tinha ido. Quando chegou perto, o dono estava atravessando a rua e vinha um carro, porque ele estava assim todo atordoado, com saudade do cachorro. Aí ele ia ser atropelado. Aí o cachorro deu um pulo e empurrou o homem numa outra calçada. Aí ele, quando ficou meio atordoado, mas quando ele levantou, viu que o cachorro tinha salvado a vida dele, ele pegou o cachorrinho, levou de volta para casa, tratou o cachorro ali com carinho, mas a mulher também falou uma coisa que ela não poderia falar. Ó, cheio de erro. A segunda coisa, o segundo erro, primeiro foi deixar o cachorro na rua. Segundo, foi a mulher chegar para ele e falar, ou eu ou o cachorro. Não existe isso. Eu tenho que ser mais importante na vida do meu marido do que um cachorro. Nós temos uma cachorra, amamos muito ela. Mas se eu não pudesse ter ela aqui, nem ele ia jogar na rua, nem eu ia querer isso, mas nós iríamos doar para alguém que pudesse cuidar dela. E conhecemos muita gente que gosta e ama de animais e iam tratar muito bem. Graças a Deus não é o meu problema. Mas no caso, ela falou o quê? Um erro. O eu é. Se comparou um cachorro. A história estava comparando gente com cachorro. Aí o que aconteceu no final? O homem escolheu o cachorro. O homem acabou com o casamento dele por causa de um cachorro. Você que ama os animais, você acaba com o seu casamento que Deus instituiu por causa de um cachorro. Você está vendo aí o que está sendo disseminado num vídeo que quer ensinar a amar os animais? Está querendo dizer que o ser humano é zero, não merece nenhuma atenção. Mas o cachorro sim. Baseado nisso, se seu filho tiver problema com o cachorro, você então pega seu filho, dá para adoção e fica com o cachorro. É isso que você vai fazer? Se seus pais idosos tiverem problema com o cachorro, você joga os pais no asilo e fica com o cachorro? É o que dá para entender que eles querem passar numa coisa dessa. É o quê? A dissolução da família. Mas quanto a minha mente e a sua mente está com o capacete da salvação e eu e você temos a espada do Espírito,
Nós não nos conformamos com essas ideias malucas. Amém? E não vamos aceitar isso. E vamos alertar a todos que prestem atenção até naqueles vídeos que tem, entre aspas, uma boa historinha que queira ajudar. Vê se quer ajudar mesmo. Amém? Então, vamos prestar atenção, né? E voltando aqui, né? Como nós estávamos falando, a espada do Espírito, né? Ela nos ajuda a militar, que a palavra de Deus ferreamente contra o inimigo da nossa alma. E aí não podemos lutar de qualquer jeito. Amém? Não. Nem tampouco usarmos armadura humana. É o jeitinho humano para qualquer situação. Lá em 1 Samuel 17, do 38 ao 40, é a parte onde Davi chega até o exército, né? E chega o rei Saul, falando que ele iria lutar com o gigante Golias, já que o exército todo estava morrendo de medo. Aí o rei Saul ainda ficou, ele é experimentado em guerra, você é um garoto, você não vai conseguir. Não, vou sim, vou em nome do Senhor. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, então eu vou te oferecer a minha armadura. Ora, o rei Saul era um homem alto, Davi era um rapaz jovenzinho, de 14 anos, era um adolescente. Então, quando ele botou aquela armadura de Saul, né, a armadura do rei, de um homem velho, grande, então quando botou nele, pesou e ele ficou sem jeito, certo? Não tinha como ele ter jeito para lutar com ninguém. E aí Davi rejeitou aquela armadura, porque ela não lhe caía bem, porque ela não lhe dava condição de lutar contra aquele gigante. E o que ele fez? Tirou aquela armadura do homem, pegou seu alforje, colocou as pedrinhas e disse que em nome de Deus, ainda chegou para o gigante e falou, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Você está percebendo o que ele fez? Ele não só foi com toda a fé que ele tinha em Deus, como ele passou o problema para a mão de quem? De Deus. Porque ele estava afrontando, não era ele, não era o exército, ele estava afrontando ao Deus daquele exército. E aí, meu filho, não teve para ninguém. Aquela pedrinha foi endereçada rapidinho na fonte do gigante Golias, acertou, ele ficou tonto, caiu. Davi foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. É isso que você e eu temos que fazer. Está se levantando um gigante na nossa vida? Pegue a sua pedra, atordoa esse gigante, que é a sua fé, com a sua fé, né? Agora, pega a espada de 2 gumes e corta a cabeça desse gigante. Corta para que ele não levante mais. É isso, essa é a parte que você e eu temos que fazer. Pela fé, eu e você podemos mudar a trajetória da nossa vida. Amém? Aí está mostrando, ele foi em nome do Senhor, quem o gigante afrontava. Então, primeira coisa, passe o seu problema, o seu gigante, para a mão de quem pode fazer alguma coisa. E aquilo que você pode fazer, que é jogar pedra e depois cortar a cabeça, faça, porque o Senhor vai te garantir. Amém? Então, diz assim, vemos que a autoridade delegada por Jesus, ela é estrita aos seus discípulos, certo? Nós podemos ver isso em Atos 19. Atos 19, glória a Deus, nos diz o seguinte, do 13 ao 16. Eu vou ler para você e você pode pegar a sua Bíblia também. Nos diz assim, e alguns dos exorcistas judeus
ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, e a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então aqui está mostrando que Jesus dá essa autoridade aos seus. Amém? Você está ouvindo aqui só para aprender, mas ainda não aceitou Jesus? Não se levanta dessa forma contra o mal, não. Chama alguém. Você não aceitou Jesus ainda, você não se decidiu, você não se batizou, você não se revestiu da armadura de Deus, você vai meter a mão onde você ainda não tem condição de fazer? Faz isso não. Faz isso não, que vai dar problema para a tua vida. Então isso aqui está mostrando que a armadura de Deus é para os seus, é para os que são enviados por Jesus, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, né? Porém aquele que não crê já está condenado, e estes sinais seguirão os que creem, olha bem, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, beberão coisas mortíferas e não lhes causará dano, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus. Mas o nome de Jesus tem que estar gravado em nós. O nosso nome tem que estar gravado no livro da vida no céu. Para isso, para que ele possa dizer, o demônio, como disse aqui: eu conheço a Jesus e bem sei quem é você. Você está com o nome no livro da vida. Deixa eu sair correndo. Jesus é o Senhor. Eu não vou conseguir nada aqui. Entendeu? Aí ele te obedece, vai embora. Primeiro, porque o nome de Jesus está sendo clamado. Segundo, porque você é de Jesus. Tá entendendo, né? Então, fique bem claro. A armadura de Deus é para soldados e discípulos, tá? Não para simpatizantes do evangelho. Amém? Simpatizante, ainda é simpatizante, chame quem já é soldado. Aí vai surtir efeito. E para que ele nos orienta assim? Para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Cilada é uma armadilha, né? É uma astúcia, uma esperteza, um engano. Enganar é levar ao erro através de ilusão, disfarce, etc. E Satanás não tem poder sobre nós, os filhos de Deus. Por isso ele tentará nos induzir ao erro, pois só terá autoridade sobre nós se nos sujeitarmos a ele. Por isso, não dê legalidade ao diabo. Quando você começa a fazer alguma coisa errada, que não está na palavra de Deus, que é contrário ao que manda a palavra de Deus, é escondidinho, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Está fazendo algo assim, começa a se arrepender logo, se arrepende logo, se dobra, sabe, faz como fez Davi. Tenha misericórdia de mim, Senhor, não deixa sair de mim o seu Santo Espírito, me renova um espírito reto e muda a direção. Porque o cair é do homem, né? Mas o levantar é de Deus. Você é falho, eu sou falho, o ser humano é falho, mas precisamos vigiar. E se nós dermos uma escorregadela, temos que depressa nos arrependermos, pedirmos perdão a Deus, para que essa brecha seja fechada e o inimigo não a encontre aberta e não faça uma vazão para trazer derrota e fazer devassa em nossa vida. Amém? A escolha será sempre nossa, de andar corretos diante do Senhor. Nosso inimigo ele pode vir disfarçado de um coração cheio de boas intenções, como aquela história que eu te falei ainda agora sobre o vídeo, né, de amar os animais. Entendeu? Ali estava falando o quê?
que a família tem que ser destruída, que o casamento não é importante, que é mais importante o animal do que você ficar casado. Qualquer coisa pode fazer você se separar do seu marido, qualquer coisa pode fazer você se separar da sua esposa. Qualquer besteira você pode mandar ela correr. Não é assim que a banda toca, não. Não é assim, não. Tá? Casamento é um só e é debaixo da lei do Senhor. Em Jeremias 19:9, né, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Né, 17:9, em Jeremias. Então, temos que ter, sabe, vigilância com nossos sentimentos. Nossas emoções são falhas. Amém? Também em Mateus 16:22, Pedro, que antes tinha falado, Senhor, Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro disse, tu és Jesus, o Filho de Deus, aquela coisa. Aí Jesus todo alegre, Pedro, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Aí daqui a pouco Jesus começa a dizer que ele ia ter que morrer, mas ia ser preso, crucificado. Aí vem Pedro e chama ele para o lado e começou a tentar dissuadir Jesus para não ir para a morte de cruz. O que Jesus, na mesma hora, a gente sente que teve assim, tipo uma decepção, que olhou para ele, apartai-vos de mim, Satanás, porque não conheces o poder de Deus. Ele se deixou, ao mesmo tempo que ele foi usado pelo Espírito Santo primeiro, ele se esvaziou do Espírito Santo e se deixou usar por Satanás. Então temos que vigiar constantemente, porque pode vir com a palavra de Deus, mas pela metade ele vai lá e deturpa, sabe? São as heresias. Então nós temos que estar orientados pela palavra de Deus para nós termos discernimento do que nós estamos falando, do que nós estamos aprendendo. Como estamos aprendendo? Você está estudando aí comigo? Abra sua Bíblia, não fica só ouvindo o que eu estou falando, não. Se for preciso, dá uma paradinha, dá uma pausa, vai lá, pega a Bíblia. Vê se está escrito conforme eu estou falando. Estou falando sério. A Bíblia diz que os de Bereia eram considerados os mais nobres, porque eles, os crentes de lá, tudo que Paulo falava, eles iam conferir dentro das Escrituras. Eles não engoliam tudo que Paulo falava, não. Eles primeiro iam lá conferir se estava de acordo com o que Jesus tinha falado, com o que a lei vinha falando, tudo, para que eles não fossem enganados. Amém? Porque o diabo, se possível fosse, ele enganaria nós. Mas se possível, não é possível. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E quem é liberto pela verdade, que é a palavra de Deus, não será enganado jamais. Né? Aí a necessidade de habitarmos no esconderijo do Altíssimo, estarmos sempre com o Senhor, né? 2 Coríntios 11:14 diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ele engana, né? Ali, 2 Coríntios 11:14 fala isso, tá? Então, tem que ter muito discernimento espiritual para não ser enganado. E temos que estar revestidos, como disse, toda a armadura de Deus, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? E para resistirmos também no dia mau, né? Uma excelente palavra de Jesus sobre este assunto está registrada em Mateus 7:24-27, sobre a casa sobre a rocha. Ele diz que aquele homem que construiu a sua casa na rocha, né? Ele vai assemelhar este homem àquele homem prudente, né?
aquele homem que ouviu a palavra dele e praticou, ouviu as palavras do Senhor Jesus e praticou, ele vai assemelhar esse homem ao que construiu sua casa na rocha, porque aí vem os ventos, as chuvas, lutas contra aquela casa, e aquela casa, nada derruba aquela casa. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, ele vai assemelhar ao homem imprudente e construiu sua casa na areia, sem nenhum alicerce. E aí vem o vento, vem a chuva e a queda daquela casa, e quão grande é essa queda. Amém? Então precisamos estar revestidos de todo o poder de Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Está em 1 João 5, do 4 ao 5. Até que venha a próxima batalha. Porque as batalhas, elas são intermináveis. Elas não vão parar enquanto nós estivermos aqui. Por isso que eu e você temos que permanecer inabaláveis após a vitória. Como está em Efésios 6, que a gente acaba, havendo feito tudo, permanecer inabaláveis. Fizemos tudo, vencemos e continuamos inabaláveis, porque mais alguma o inimigo da nossa alma vai levantar. E como podemos nos vestir dessa armadura disponível a todos nós? Como está em 1 Timóteo 2, Glória a Deus. 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Perdão, 1 Timóteo capítulo 2, isso. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Orar sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses 5,17. Não orar também de qualquer maneira, ela tem que ser, essa oração tem que ser guiada pelo Espírito Santo, não é vã repetição de palavras, tem que ser feita na direção do Espírito, com súplicas, é orar com humildade, reconhecendo a nossa pecaminosidade, a nossa pequenez diante de um Deus tão grande e misericordioso, não desistir antes de vir a resposta e ser insistente, orar segundo a necessidade. Nós temos que ver segundo a necessidade que você está tendo, não orar por qualquer coisa, mas vamos orar, interceder pela necessidade da tua vida, da tua família, da tua igreja, dos teus irmãos, dos teus vizinhos, das pessoas que estão precisando de oração, vigiando em toda perseverança. É mais ou menos orar com o olho aberto e o outro fechado. Se lembra da história que eu falei no vídeo 2 sobre a nossa atenção ser como a dos golfinhos, que os golfinhos, quando dormem, o cérebro dele, a metade fica dormindo e a metade fica atenta, por causa dos predadores. Então, nosso predador é o inimigo da nossa alma, amém? Ele não vai nos tocar, porque o Senhor está conosco, mas temos que ter atenção sempre redobrada, para que o inimigo não consiga penetrar em nossa mente com ideias malignas, tá? Orar também por todos os santos, como já falei, porque nossa oração e súplica não pode ser somente pelos nossos próprios problemas, Não podemos ser egoístas, temos que orar por todos, pelo reino. Lembra que Jesus, Mateus 6,33, diz: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você e eu estamos buscando primeiramente o reino de Deus, estamos intercedendo por todo o reino, por todo o povo de Deus, por todas as pessoas, por os que estão firmes, por aqueles que estão vacilantes, por aqueles que se desviaram, por os desigrejados. Vamos orar por eles, não vamos rechaçá-los da nossa vida, não vamos orar, interceder por eles, para que haja a luz de Cristo resplandeça de novo na mente deles, eles vejam que tem que voltar depressa para congregar em alguma igreja.
alguma igreja. O Senhor, se eles orarem, o Senhor vai levar eles para uma igreja, onde ali eles vão poder trabalhar a alma deles, trabalhar de forma a eles conseguirem entrar no reino de Deus. Amém? E a maior parte do nosso tempo de oração deve ser destinada à intercessão pelos outros. Amém? Porque, como eu falei, enquanto a gente está buscando o reino de Deus, Ele está acrescentando na nossa vida. Eu estou orando pelo meu vizinho, mas o Senhor está abençoando a minha vida, né? Conforme, né, deixado também por Paulo esse exemplo. Ele orava constantemente, né? Dizia que filhinhos pelos quais ele estava tendo ainda dores de parto, né, por eles, né, orando com súplicas a favor de toda a igreja. E certamente sempre guiado em suas orações pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Então vamos ficar por aqui, hoje já foi bastante tempo, nossa terceira parte. Semana que vem espero estar terminando com a quarta parte. Nós vamos estar vendo sobre a família, essa luta na família e como que nós, amém? Vamos estar fazendo, né, essa luta, como que nós vamos estar conseguindo lutar e ser um soldado dentro da nossa casa, cuidando de marido, de esposa, de filhos, de irmãos, de pais, avós, todos, né? Temos que estar lutando e intercedendo também. Temos que cuidar dos nossos, porque aquele fiel que não cuida dos seus é pior do que o infiel. Amém? Eu vou orar por vocês, vamos estar terminando agora, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome santo do Senhor Jesus, te agradeço por essa terça parte desse estudo. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que ela alcance muitos e muitos corações e fortaleça na fé a todos eles, que eles consigam todos se revestir completamente da armadura que o Senhor nos dá, mas de forma completa, em nome de Jesus. Senhor, capacita eles, Senhor, e me capacita, Senhor, no próximo vídeo, Pai, para dar a quarta e última parte desse estudo e que ele venha edificar vidas para a honra e glória do teu santo nome, porque a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Senhor amado, aqui eu me despeço, Senhor amado desse povo, crendo que o Senhor está cuidando de todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor, podendo. Se inscreve no nosso canal, A Glória de Deus, amém? Que é o canal da Igreja Evangélica Pentecostal Shekinah. Ali temos vídeos, temos documentários, estudos, pregações da Palavra de Deus, não só comigo, mas com outros também da nossa igreja. Amém? Seja feita a vontade de Deus na sua vida e a paz do Senhor e até a parte 4 desse estudo. Fica com Deus, amém? Em nome de Jesus.